Orações que prevalecem contra o inimigo. Autor Chunk Pearce. Capítulo 1. No primeiro capítulo do livro Orações que prevalecem contra o inimigo de Chunk Pearce, o autor utiliza a metáfora do jogo de xadrez para explorar temas de guerra espiritual e estratégia divina. Ele descreve como diferentes peças no jogo de xadrez representam diversos papéis e dons dentro do corpo de Cristo, enfatizando que cada cristão, como cada peça de xadrez, tem uma função estratégica importante na batalha espiritual contra as forças do mal. O autor argumenta que o inimigo, Satanás, utiliza táticas de engano e mentira para confundir e desviar os cristãos de seu propósito divino. Contudo, através da revelação de Deus e uma comunicação constante com Ele por meio da oração, os cristãos podem discernir as verdadeiras intenções do inimigo e resistir eficazmente aos seus ataques. A narrativa destaca a importância de entender as estratégias de Satanás e de se equipar com a sabedoria e revelação divinas, que são alcançadas por meio de uma íntima relação de oração com Deus. Pearce encoraja os leitores a manterem-se firmes na fé e continuarem a luta, utilizando as armas da oração e da fé para alcançar a vitória final, que é descrita como um checkmate no inimigo, garantindo a expansão do reino de Deus e a liberação de bênçãos e provisão divinas. No capítulo 2, Conheça o inimigo, Chunk Pearce explora detalhadamente as várias facetas e estratégias de Satanás na guerra espiritual. Ele descreve diferentes identidades e táticas usadas pelo inimigo que incluem: 1. Usurpador. Satanás tenta tomar o lugar de Deus, influenciando as pessoas a venerá-lo em vez de Deus. 2. Acusador. Semear discórdia e ressentimento entre as pessoas, levando-as a acusar-se mutuamente e afastar-se de Deus. 3. Tentador. Utiliza as fraquezas humanas para seduzir as pessoas ao pecado. 4. Legalista. Distorce a religião tornando-a um conjunto de regras vazias e supersticiosas que desviam da verdadeira fé. 5. Opositor do Evangelho. Constantemente tenta impedir a propagação do Evangelho e confundir seus seguidores. Pearce argumenta que entender estas facetas é crucial para combater eficazmente o inimigo. Ele discute como o inimigo, descrito como um leão rugindo, aguarda oportunidades para atacar nos momentos de vulnerabilidade. Além disso, ele destaca que Satanás manipula leis e estruturas sociais para impor sua vontade, citando como exemplo as alterações nas leis sobre casamento para incluir uniões do mesmo sexo, o que ele vê como uma normalização de comportamentos contrários aos ensinamentos bíblicos. O capítulo termina com o chamado à oração constante e vigilância espiritual, reforçando que, apesar de a vitória final sobre o mal estar assegurada pelo sacrifício de Cristo, os cristãos devem continuar lutando as batalhas espirituais diárias utilizando as ferramentas de oração e o conhecimento das Escrituras para se manterem firmes contra as táticas do inimigo. O capítulo 3 do livro Orações que prevalecem contra o inimigo, intitulado Paixão ao longo do caminho, aborda a importância crucial de cultivar uma paixão dirigida por propósitos divinos para viver uma vida vitoriosa e resistir às tentações e adversidades. O capítulo utiliza a história de Davi para ilustrar como a passividade e as paixões impuras podem desviar uma pessoa de seu caminho espiritual. O capítulo começa destacando um período de sucesso e restauração no reinado de Davi, seguido por um erro crítico, sua decisão de ficar em casa durante a estação de guerras, o que levou ao adultério com Batseba e ao subsequente assassinato de Urias. Esta narrativa serve como um aviso sobre os perigos da passividade e como as decisões erradas podem abrir portas para o inimigo influenciar e destruir vidas. A discussão então se aprofunda na natureza das paixões. O texto diferencia entre paixões divinas que são alinhadas com os propósitos de Deus e paixões impuras que podem desviar os crentes. As paixões impuras, especialmente quando não combatidas pela paixão por Deus e seus propósitos, podem levar a decisões que não apenas prejudicam o indivíduo, mas também têm efeitos colaterais devastadores em outros. O autor também apresenta a necessidade de sofrer com Cristo como uma forma de desenvolver uma paixão divina, enfatizando que a verdadeira paixão espiritual é frequentemente forjada em tempos de provação e sofrimento. Ele usa o exemplo de um casal que, através de seu sofrimento e serviço a famílias afetadas pelo autismo, encontrou uma nova paixão e propósito que não teriam descoberto de outra maneira. Finalmente, o capítulo conclui com o chamado à ação para os crentes examinarem suas paixões e se perguntarem se estão vivendo com a paixão que Deus deseja para eles. Através de um compromisso com a paixão dirigida por Deus, os crentes são encorajados a perseguir seus propósitos divinos com fervor, utilizando essa paixão como uma proteção contra as tentações e estratégias do inimigo.
Este capítulo desafia os leitores a não apenas evitar a passividade, mas a ativamente buscar uma vida de paixão alinhada com os desígnios de Deus, garantindo assim uma caminhada cristã robusta e impactante. O capítulo 4 do livro Orações que Prevalecem contra o Inimigo, intitulado A Mentalidade de Guerra, explora profundamente a relação entre a fé cristã, a autoridade espiritual e a guerra espiritual que os crentes enfrentam. O autor enfatiza que a guerra espiritual é uma realidade constante, e que a passividade diante do mal é uma abordagem inadequada para os que seguem a Cristo. Através de uma combinação de ensinamentos bíblicos, exemplos históricos e experiências pessoais, é argumentado que o entendimento e exercício da autoridade espiritual são cruciais para a vitória na vida cristã. O capítulo destaca a surpresa de Deus para o diabo através da ressurreição de Jesus, um evento que o inimigo não previu e que demonstra a superioridade da sabedoria e planejamento divinos. Além disso, a narrativa pessoal do autor sobre a perda de seu pai e como a fé o ajudou a encontrar estrutura e autoridade em meio ao trauma, ilustra como os desafios podem ser superados com a ajuda divina. O papel do Espírito Santo é central neste capítulo, descrito como o habitante que nos conecta à sabedoria celestial, permitindo aos crentes acessar uma orientação sobrenatural que é crucial para enfrentar e derrotar as estratégias do inimigo. O discernimento espiritual é também discutido como um elemento vital, com Deus usando nossa intuição e outros sentidos para revelar sua vontade e alertar-nos sobre os perigos espirituais. O capítulo conclui com um chamado para os crentes adotarem uma mentalidade de guerra ativa, onde a sabedoria divina e a oração são armas fundamentais. É um convite para viver uma vida de fé dinâmica e poderosa, marcada por uma constante busca de intimidade com Deus, o que resulta em uma maior capacidade de discernir e combater as forças do mal, cumprindo assim os propósitos divinos em um mundo em conflito. Capítulo 5. O livro de Chunk Pearson sobre orações que prevalecem contra o inimigo apresenta uma abordagem estratégica e espiritual para lidar com os ataques do inimigo e estabelecer uma vida de vitória através da oração. Ele enfatiza a importância de entender e praticar 3 tipos principais de oração: de confronto, de libertação e de retaguarda. Oração de confronto. Essa oração é usada para confrontar diretamente os poderes das trevas. O autor relata uma experiência pessoal em que foi despertado para orar e enfrentar uma presença maligna, identificada como Astarote. Através da oração no nome de Jesus, ele conseguiu expulsar essa força. A oração de confronto é uma postura ativa e destemida, encarando os ataques do inimigo de frente. O texto reforça que Deus nos dá poder para enfrentar e derrotar o inimigo, e que devemos usar esse poder com fé e autoridade. A batalha espiritual não é apenas contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Oração de libertação. A oração de libertação envolve romper barreiras espirituais e libertar aqueles que estão cativos pelo inimigo. O autor explica que esse rompimento espiritual é como quebrar cadeias e destravar áreas da vida que foram atacadas ou aprisionadas por forças malignas. Para isso, a luz de Deus precisa brilhar nas trevas, dissipando a opressão e trazendo cura, alegria e renovação espiritual. O texto também aborda a perseverança na fé, citando que o rompimento espiritual exige perseverança e confiança nas promessas de Deus, mesmo quando o inimigo tenta nos manter em ciclos de derrota e incredulidade. Oração de retaguarda. Após conquistar uma vitória, a oração de retaguarda é crucial para manter o território que foi tomado do inimigo. O autor usa o exemplo de Davi, que mesmo após vencer os filisteus, continuou orando para garantir que o inimigo não atacasse novamente. A oração de retaguarda estabelece uma defesa espiritual, garantindo que o diabo não consiga recuperar o terreno perdido. O conceito de retaguarda é explicado como um destacamento militar que protege a parte posterior do exército. No contexto espiritual, significa continuar em vigilância e oração mesmo após a vitória. Rompimento e renovação. O rompimento espiritual é um tema central no livro. Ele envolve não apenas a libertação de situações opressivas, mas também a entrada em um novo tempo de cura, renovação e reconstrução. Isaías 58:8 é citado para mostrar que a luz de Deus romperá as trevas, trazendo transformação. Além disso, o autor destaca a importância de viver na alegria do Senhor, que é a nossa força, e de permitir que Deus continue a nos guiar em novos níveis de crescimento e maturidade espiritual. Aliança com Deus. A aliança de Deus com Davi é apresentada como um exemplo de como o Senhor protege aqueles que são seus. Essa aliança, que prometia proteção e bênção sobre a descendência de Davi, serve como um lembrete de que, quando estamos em aliança com Deus,
Ele nos fortalece e nos defende contra o inimigo. Isso nos posiciona para prevalecer sobre os planos malignos e nos dá confiança em nossas batalhas espirituais. Conclusão. No geral, o livro destaca que a oração é uma arma poderosa que precisa ser usada intencionalmente em diferentes momentos e de maneiras específicas. A oração de confronto derruba o inimigo, a de libertação rompe com os ciclos de opressão, e a de retaguarda protege as conquistas espirituais. Deus chama os cristãos a uma postura ativa de guerra espiritual, confiando em suas promessas e agindo com fé. Capítulo 6. Orações com dores de parto e agonia. O capítulo 6 aborda a temática da oração intensa, descrita como dores de parto e agonia. Uma metáfora espiritual que ilustra momentos de intercessão fervorosa e perseverante em busca da manifestação do propósito de Deus. Assim como no parto físico, as dores espirituais antecedem o nascimento de algo novo e poderoso no reino de Deus. O contexto das orações com dores de parto. O capítulo inicia com a referência ao Salmo 127, 3, 5, destacando que os filhos são herança do Senhor, o que conecta a ideia de orar até que algo seja gerado. O autor compartilha uma experiência pessoal com a esterilidade de sua esposa, Pan, que causava profunda angústia. Através da oração persistente, Pan recebeu cura e concebeu filhos, ensinando que orações fervorosas são precursoras de milagres. No entanto, essas dores também aparecem em momentos espirituais, orações que surgem do espírito como reflexo de algo ainda não manifestado no natural. Assim como uma mãe suporta dores no parto físico, os cristãos enfrentam angústia espiritual enquanto oram para que os planos de Deus se realizem. Exemplos bíblicos de dores de parto espirituais. 1. A agonia de Ana, 1 Samuel 1, 10, 18. A história de Ana, uma mulher estéril e desesperada, é apresentada como exemplo de uma oração com dores de parto. Ana, orou ao Senhor com lágrimas e aflição. Fez um voto a Deus. Apresentou suas emoções e necessidade diante do Senhor. Recebeu a resposta e concebeu Samuel, um profeta que mudou o destino de Israel. Ana enfrentou amargura de alma, mas sua intercessão gerou um novo nascimento espiritual e físico. O capítulo ensina que as orações de agonia têm o poder de mudar histórias, assim como Samuel mudou o curso da nação. 2. Abigail e sua oração de intercessão, 1 Samuel 25. A história de Abigail demonstra a sabedoria e a intercessão como dores de parto. Abigail evitou um massacre quando intercedeu por seu marido Nabal, que havia ofendido Davi. Sua rápida ação e negociação impediram que Davi pecasse, mostrando que a intercessão pode trazer vitória em meio a crises. Abigail enxergou o problema além do momento presente, ganhando a guerra espiritual através da oração estratégica. 3. Jesus no Getsêmani, Mateus 26, 38. O exemplo mais profundo de agonia espiritual é o de Jesus no jardim do Getsêmani. Ali Jesus orou com tanta intensidade que suou sangue, condição conhecida como hematidrose. Ele declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Essa oração não foi apenas um momento de tristeza, mas uma batalha espiritual que iniciou a redenção da humanidade. O Getsêmani ensina que as dores espirituais são necessárias para vencer grandes batalhas e liberar o propósito de Deus. Lições práticas sobre dores de parto espirituais. 1. Carregando um falso fardo. Baseado em Isaías 26, 18, o texto alerta que muitos cristãos bem-intencionados entram em dores de parto espirituais, mas fora do tempo ou sem o direcionamento de Deus. Isso gera apenas vento e não frutos duradouros. É essencial buscar o coração de Deus antes de interceder. 2. Não completar a tarefa, 2 Reis 19h03. O capítulo adverte sobre desistir prematuramente. Muitas vezes a batalha está quase vencida, mas a falta de força espiritual impede que o processo seja concluído. É necessário depender de Deus para obter a força final. 3. A sabedoria do tempo certo. Assim como no parto físico, orações espirituais devem ser feitas no tempo de Deus. Tentar antecipar o nascimento pode gerar algo frágil ou incompleto. O Espírito Santo, como descrito em Romanos 8h26, intercede por nós nos momentos de fraqueza. 4. Não limitar a oração ao sofrimento físico. Datichites ensina que o trabalho de parto espiritual não é definido por gemidos ou lágrimas, mas pode acontecer no cotidiano. Orar enquanto se realizam atividades comuns, como lavar pratos ou dirigir, também é eficaz. A estação do jubileu, João 16, 21-22. Jesus comparou a tristeza das dores de parto à alegria que vem após o nascimento. A estação do jubileu simboliza o tempo de libertação e vitória após um período intenso de luta espiritual.
Rompimentos comuns incluem: 1. Área financeira, Deus traz estratégias para quebrar dívidas e gerar provisão. 2. Relacionamentos, Deus restaura relacionamentos quebrados, trazendo cura sobrenatural. Essa estação representa a recompensa final das orações perseverantes, trazendo alegria, fé e uma nova ordem estabelecida. Conclusão do capítulo. O capítulo ensina que orações com dores de parto são intensas, mas necessárias para gerar algo novo no reino espiritual. Elas envolvem agonia, perseverança e dependência total de Deus. Através de exemplos como Ana, Abigail e Jesus no Getsêmani, aprendemos que o processo pode ser doloroso, mas culmina em vitória, transformação e redenção. As dores de parto espirituais são temporárias, mas o fruto gerado é eterno. Ao final, entramos em uma estação de jubileu, onde o inimigo é prevalecido e o propósito de Deus se manifesta plenamente. Capítulo 7. A oração de fé. A fé é o fundamento das coisas que esperamos e a certeza do que não vemos. Ela é essencial para nos conectarmos com Deus e vencermos as batalhas espirituais em nossas vidas. Este capítulo nos convida a compreender o poder da fé e como aplicá-la em diversas situações. O papel central da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos mostra exemplos como Abel, Enoque e Abraão, que foram aprovados por sua fé. A fé nos leva a acreditar naquilo que Deus prometeu, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Quando obedecemos com fé, a provisão e os milagres são liberados. 7 aspectos importantes da fé. Fé e aliança. Abraão acreditou na promessa de Deus de um herdeiro, e sua fé o fez caminhar em aliança. Fé e visão. Em Abacuque 2:2.2, 4, Deus nos ensina a escrever a visão e esperar por ela. A fé nos mantém firmes enquanto aguardamos o cumprimento da promessa. Fé pelo ouvir. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nossa fé cresce quando nos alimentamos da voz do Senhor. Fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6 mostra que a fé verdadeira só funciona através do amor. Sem amor, a fé se torna inoperante. Fé e autoridade. A história do centurião, Mateus 8, ensina que a fé se manifesta quando reconhecemos a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Fé demonstrada por obras. Tiago 2:18 nos desafia a demonstrar a fé por meio das nossas ações. A fé sem obras é morta. Fé crescente. Lucas 17:05 ensina que podemos pedir a Deus para que nossa fé aumente. A fé pode e deve crescer continuamente. Estratégias do inimigo para roubar a fé. O diabo trabalha para arrancar nossa fé, usando 5 estratégias principais. Arrancando nossa visão. Sem uma visão de Deus, ficamos estagnados. Dúvida da bondade de Deus. O inimigo tenta nos desanimar, fazendo-nos questionar o cuidado diário do Senhor. Raiz de incredulidade. A murmuração alimenta a incredulidade e contamina o ambiente ao redor. Adversidades desnecessárias. Lutamos batalhas que Deus não nos chamou para enfrentar, desviando-nos do propósito. Liberar maldição em vez de bênção. Quando perdemos a fé, começamos a declarar palavras negativas ao invés de abençoar. A provisão pela fé. A história de Elias em 1 Reis 17 ensina que Deus provê no tempo certo e com os recursos que já temos. Quando o ribeiro secou, Elias foi direcionado a uma viúva que tinha apenas farinha e óleo para preparar a última refeição. Pela fé e obediência, o milagre da multiplicação aconteceu. Deus inicia a provisão quando entregamos o que temos em suas mãos. A fé na cura. O poder de cura ainda é real hoje. Salmo 1:07-20 declara: enviou a sua palavra e o sarou. A cura pode ser instantânea ou vir após anos de oração, mas a fé deve permanecer firme. Tiago 5:15 nos lembra que a oração de fé salvará o doente. Entrar na dimensão sobrenatural. Deus nos chama a viver em uma dimensão sobrenatural de fé. Isso envolve milagres, visões, sonhos, sinais e discernimento espiritual. Para entrar nessa dimensão, é preciso quebrar limitações mentais impostas pelo inimigo, entender os tempos atuais e o mover do Espírito Santo, crescer em fé e compreender a autoridade espiritual, definir conexões ministeriais e espirituais, adorar e sacrificar de novas formas, sabendo que fé, adoração e autoridade caminham juntas. Barreiras espirituais. Precisamos identificar e romper as barreiras colocadas pelo inimigo. Concordar com as mentiras dele gera opressão e depressão, mas a fé nos liberta e nos fortalece para prevalecermos. Autorreavaliação espiritual. O capítulo finaliza com reflexões importantes. Qual o seu nível de comunicação com Deus? Você acredita em manifestações sobrenaturais? Você consegue discernir o que Deus está fazendo hoje? Quais barreiras precisam ser quebradas em sua vida? Conclusão.
A fé é o escudo que nos protege e o portal que libera milagres, cura e provisão. É pela fé que alinhamos nossas orações com o plano de Deus, enfrentamos o inimigo e vemos as promessas se cumprirem. Caminhe em fé, confie no poder sobrenatural do Espírito Santo e esteja pronto para experimentar tudo o que Deus tem para você. A oração de fé salva, cura, multiplica e transforma. Declare sua fé, haja em fé e veja o impossível acontecer. Capítulo 8. Seguindo em frente. Neste capítulo, somos conduzidos a uma jornada de aprendizado profundo sobre fé, intercessão, persistência e estratégia espiritual. O autor inicia contando uma experiência com seu filho Isaac, que perdeu sua carteira durante uma viagem ao Big Bend National Park. A carteira, contendo um cartão do Six Flags e dinheiro, parecia impossível de ser recuperada. Em vez de simplesmente resolver a situação, o pai ensinou ao filho o poder da oração em concordância, baseando-se em Mateus 18:19, onde Jesus diz: Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. Milagrosamente, semanas depois, a carteira foi encontrada e devolvida, demonstrando a fidelidade de Deus quando oramos com fé. A partir dessa experiência, o capítulo se expande para ensinar lições práticas e espirituais, usando o exemplo de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias é um modelo de líder que soube enfrentar oposição, planejar estrategicamente e persistir em seu propósito. Mesmo diante de Sanbalate e seus ataques como escárnios, insultos e conspirações, Neemias não desistiu. Ele orou, mobilizou o povo e organizou o trabalho com metade dos homens construindo e a outra metade pronta para defender. O autor nos apresenta 12 passos essenciais para ultrapassarmos a metade do processo e concluirmos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Superar acusações, pois o inimigo tenta nos parar com mentiras. Entender conspirações, sabendo que o adversário busca nos bloquear. Quebrar o espírito de humilhação que desvaloriza o que estamos construindo. Entrar em uma nova dimensão de oração ousada. Quebrar estruturas legalistas que o inimigo usa para atrasar nossa caminhada. Receber uma nova dimensão de fé para declarar vitórias. Avaliar quem está construindo conosco, discernindo alianças estratégicas. Obter uma nova força de intercessão para fechar as brechas. Rever nossa estratégia de guerra, atualizando nosso plano de ação. Encontrar revelação profética, pois sem visão, o projeto se perde. Melhorar conexões e comunicação, tornando o processo mais eficiente. Ultrapassar a metade do processo, entendendo que Deus nos levará até o final. Neemias nos ensina que além de derrubar, somos chamados por Deus a reconstruir. O plano de Deus inclui identificar os problemas, reconhecer as oportunidades, organizar os recursos disponíveis e necessários, e observar os obstáculos temporais. Ao confiar em Deus, nossos projetos não apenas avançam, mas atingem seu propósito completo. Por fim, o capítulo nos lembra de depender do Senhor em todo o processo. Baseado em Zacarias 4:6, o autor declara: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo quando parece que fomos derrotados, Deus ainda tem mais um lance. Ele está no controle e nos conduzirá à vitória. Aplicação final. O resumo traz um encorajamento poderoso. Permaneça firme, ore com fé, planeje com sabedoria e dependa de Deus. O processo pode ser longo, mas a vitória é garantida quando caminhamos em obediência ao Senhor. Obrigado por você que chegou até aqui. O livro ainda apresenta um plano de oração de 32 dias para você praticar o conteúdo deste livro.